O verão de 1940 representou um momento crucial na Segunda Guerra Mundial. A França havia capitulado do outro lado do canal, deixando a Grã-Bretanha isolada para resistir ao ataque iminente. A Luftwaffe fez preparativos para iniciar uma campanha aérea diferente de qualquer outra concebida anteriormente. Este conflito em particular seria travado não através de continentes ou oceanos, mas unicamente nos céus acima. A Batalha da Grã-Bretanha havia assim começado. Diariamente, centenas de aeronaves se confrontavam sobre a paisagem rural inglesa. O Messerschmitt Bf-109 e o Supermarine Spitfire emergiram como representações emblemáticas de suas respectivas nações. Estes dois projetos de aeronaves, originários de filosofias diferentes, estavam engajados em um duelo feroz pela sobrevivência. Para os pilotos alemães, o Bf-109 epitomizava a engenharia de precisão. Era uma máquina aerodinâmica, rápida e fortemente armada, construída para ataques ofensivos e superioridade técnica. Por outro lado, para os britânicos, o Spitfire representava equilíbrio, uma aeronave que integrava agilidade, estabilidade e graça. No entanto, em 1940, ninguém do lado alemão compreendia verdadeiramente os atributos excepcionais do Spitfire. Esta situação mudou numa manhã nublada no final de agosto, augure sobre o norte da França. Um piloto da RAF do Esquadrão No 74, ao regressar de uma missão sobre território ocupado, esgotou o seu combustível. O seu Spitfire, extensivamente danificado, planou baixo sobre o terreno antes de efetuar uma aterragem forçada num campo perto de Calais. O piloto foi capturado pouco depois, mas a aeronave, notavelmente intacta, foi prontamente assegurada por unidades de recuperação alemãs. Os engenheiros da Luftwaffe reconheceram prontamente a importância da sua descoberta. A aeronave representava uma aquisição valiosa, um exemplar totalmente operacional do mais novo caça de linha de frente da Grã-Bretanha. Foi meticulosamente desmontado, carregado em caminhões de transporte e enviado para o Erprobungsstelle Rechlin da Luftwaffe, o centro de testes avançado localizado a norte de Berlim. Em Rechlin, os técnicos iniciaram o exame dos destroços. As suas expectativas eram modestas, pois acreditavam que os britânicos careciam da precisão e do rigor industrial inerentes à engenharia aeronáutica alemã. Embora o Spitfire fosse de facto muito conceituado, eles inicialmente suspeitaram que a sua reputação tinha sido indevidamente amplificada pela propaganda de guerra. No entanto, à medida que um exame detalhado da estrutura da aeronave começou, a sua percepção mudou. Os engenheiros observaram a notável combinação de leveza e integridade estrutural da fuselagem. Os seus painéis apresentavam rebites embutidos, uma escolha de design que reduzia significativamente o arrasto aerodinâmico, um problema comum em aeronaves anteriores. As asas elípticas, uma visão nova para os observadores alemães, exibiam uma exatidão quase matemática na sua forma, com cada superfície fluindo perfeitamente para a seguinte. Quanto mais a fundo investigavam, mais a aeronave desafiava as suas noções preconcebidas. Dentro das asas, foi descoberta uma elaborada disposição de longarinas e nervuras, meticulosamente equilibradas para oferecer rigidez estrutural, sem adicionar massa supérflua. Os cabos de controlo eram cuidadosamente encaminhados através de canais dedicados, garantindo facilidade de manutenção e permanecendo protegidos de tensões operacionais. Apesar das suas dimensões compactas, o design do cockpit proporcionava visibilidade superior, uma característica frequentemente ausente nos caças alemães contemporâneos. Um engenheiro sênior observou no seu relatório oficial: "Parece ter sido concebido por um artista em vez de um engenheiro, mas cada contorno serve uma função específica." Nas semanas seguintes, os técnicos em Rechlin conseguiram devolver a aeronave ao estado de voo operacional. O tenente Hans Werner Lurcher, um piloto de testes, voluntariou-se para realizar o seu voo inaugural numa manhã tranquila. Ele entrou no cockpit, prendeu o arnês de segurança britânico desconhecido e avançou o acelerador do motor Rolls-Royce Merlin 3X. A assinatura acústica do motor era notavelmente distinta, exibindo uma operação mais suave e harmonizada em comparação com os motores Daimler-Benz empregados pelas aeronaves alemãs. Após a descolagem do Spitfire, Lurcher experimentou uma sensação inesperada. A aeronave reagiu instantaneamente a cada um dos seus comandos, quase como se pudesse prever as suas intenções. Após a aterragem, ele transmitiu aos engenheiros reunidos: "Manobra com a fluidez da água corrente. Não se limita a pilotá-lo, guia-se." As avaliações técnicas subsequentes foram inequivocamente claras. O Spitfire demonstrou capacidades de viragem superiores contra o Bf-109 numa vasta gama de velocidades, conseguia superá-lo em subida para além de altitudes específicas e exibia características de manuseamento mais refinadas quando sujeito a estresse operacional.
O seu distinto design de asa elíptica proporcionava arrasto mínimo a altas velocidades e sustentação substancial a velocidades mais baixas, um equilíbrio aerodinâmico que os designers de aeronaves alemãs achavam difícil de replicar. Os dados completos dos testes de voo foram subsequentemente encaminhados para o departamento técnico da Luftwaffe. Inicialmente houve ceticismo, seguido por uma crescente intriga e finalmente um reconhecimento discreto dos seus méritos. Os mesmos engenheiros que anteriormente haviam denegrido o setor da aviação britânica agora se dedicavam ao seu sério exame. Nesse momento, no cerne do estabelecimento aeronáutico alemão, começou a surgir uma compreensão silenciosa. Eles já não detinham uma reivindicação exclusiva como a potência preeminente na guerra aérea. Ao concluir as suas avaliações iniciais de voo, os engenheiros em Rechlin reuniram-se nos escritórios confinados, que ofereciam uma vista do campo de aviação. As secretárias estavam cobertas com inúmeras pilhas de notas técnicas, diagramas detalhados e medições de teste registradas. A euforia inicial decorrente da captura de uma aeronave adversária havia se transformado numa admiração profunda e sincera. Eles próprios caracterizaram o Spitfire como um paradoxo de engenharia. Ele incorporava simultaneamente simplicidade e complexidade, exibindo elegância sem superfluidade e potência sem extravagância. Cada componente parecia ter sido concebido com o equilíbrio em mente, em vez de apenas para o desempenho puro. Inicialmente, presumiram que os britânicos tinham alcançado este resultado fortuitamente, através de uma feliz convergência de princípios aerodinâmicos e design estrutural. No entanto, à medida que desmontavam meticulosamente secções adicionais, discerniram uma intenção deliberada em todo o projeto. A asa elíptica distintiva do Spitfire, com o seu contorno fluido característico, não era meramente estética, representava a perfeição matemática. Os engenheiros alemães estavam acostumados a utilizar designs de asas retas ou trapezoidais. Por outro lado, a asa do Spitfire distribuía a sustentação com tal uniformidade que o fluxo de ar permanecia aderido em quase toda a sua envergadura, mesmo durante curvas agressivas. Este design proporcionava uma manobrabilidade excepcional e uma característica de stall gradual e previsível, em vez de abrupta. Os pilotos de teste rapidamente discerniram a distinção, observando que aeronaves como o Mi-262 Bf-109 tendiam a tornar-se menos responsivas em curvas apertadas, exigindo ajustes contínuos. Em contraste, o Spitfire parecia ágil e tolerante. Os seus ailerons reagiam instantaneamente, mesmo a velocidades elevadas, onde os comandos da maioria das outras aeronaves se tornavam pesados e sem resposta. Realizaram testes em várias altitudes, avaliando fatores como desempenho de subida, raio de viragem e estabilidade de rolamento. Os resultados surpreenderam-nos. Em altitudes intermédias, o Spitfire superou o Bf-109E em combates de viragem sustentada por uma margem de vários graus por segundo. Embora a sua taxa de rolamento fosse comparativamente mais lenta, mantinha a sustentação durante toda a manobra, permitindo aos pilotos britânicos executar curvas mais apertadas sem uma redução na velocidade. Para os engenheiros, estes números quantitativos revelavam uma narrativa que se estendia muito além das capacidades de uma única aeronave. Começaram a compreender a abordagem distinta que os britânicos tinham em relação ao design aeronáutico e ao voo. A filosofia de design alemã valorizava a exatidão, um raciocínio mecânico claro e o desempenho quantificável dentro de parâmetros rigorosos. Em contraste marcante, o design britânico parecia quase artístico na sua execução, combinava perfeitamente intuições intuitivas com princípios de engenharia rigorosos. R.J. Mitchell, o projetista-chefe do Spitfire, tinha aprofundado a aerodinâmica de hidroaviões, compreendendo que a resistência aerodinâmica era mais do que um valor quantificável, estava intrinsecamente ligada à forma e à percepção tátil. Os seus designs de asas foram concebidos para encorajar o fluxo de ar laminar, evitando assim uma oposição aerodinâmica desnecessária. Nas oficinas da Rechlin, esta filosofia de design em particular contradizia diretamente todas as convicções alemãs anteriormente estabelecidas sobre a fabricação de aeronaves. Observou-se que a fuselagem do Spitfire pesava quase 15% menos do que a do Bf-109, mas possuía uma capacidade idêntica para suportar tensões estruturais comparáveis. O motor Merlin, apesar da sua cilindrada menor em comparação com o Daimler-Benz DB601, entregava potência com maior suavidade devido a um supercharger de 2 velocidades que garantia eficiência consistente em várias altitudes operacionais. O seu exame do sistema de arrefecimento revelou outra surpresa significativa. Os britânicos tinham projetado um radiador equipado como uma aba variável que era automaticamente regulada pela temperatura, uma característica notavelmente ausente nos designs de caças alemães.
Consequentemente, o Spitfire podia manter a temperatura ótima do seu motor sem exigir ajustes manuais, libertando assim o piloto para se concentrar unicamente no combate aéreo. As avaliações do Departamento Técnico da Luftwaffe começaram a espalhar-se, carregando um sentido de urgência subtil mas inegável. Um desses relatórios afirmava: a aeronave britânica exibe uma congruência extraordinária entre o seu piloto e a máquina. Os comandos da aeronave exibem responsividade sem impor esforço indevido. Tais escolhas de design sugerem uma metodologia ergonômica deliberada aplicada às exigências do combate aéreo. A terminologia específica, abordagem ergonômica, representava um conceito novo nos círculos da aviação militar. Isto sugeria que os britânicos consideravam o piloto como um elemento intrínseco do sistema da aeronave, em vez de meramente o seu manipulador. Na última parte de 1940, vários Spitfires apreendidos tinham sido submetidos a testes rigorosos. Cada teste corroborou a mesma descoberta. A aeronave não era apenas eficaz, mas também notavelmente eficiente, não demonstrando elementos de design supérfluos. Cada curva, cada rebite e cada contorno representavam um compromisso de design meticulosamente resolvido. Os engenheiros alemães discutiram como um grau tão elevado de precisão poderia ser alcançado, particularmente dada a capacidade industrial mais modesta da Grã-Bretanha. A solução foi finalmente identificada no próprio processo de fabrico. Os painéis externos do Spitfire eram meticulosamente ajustados à mão e depois rebitados à máquina, utilizando gabaritos sofisticados que permitiam apenas variações mínimas de tolerância. Apesar do longo período de desenvolvimento, o resultado foi uma aeronave cujas características de voo permaneceram consistentes, independentemente do seu local de fabrico. Simultaneamente, os despachos da linha da frente da Luftwaffe começaram a ilustrar as ramificações desta revelação. Aviadores que regressavam de combates aéreos sobre a Grã-Bretanha começaram a relatar as suas experiências em duelos aéreos. Observaram que as aeronaves inimigas conseguiam executar curvas mais apertadas e recuperar o controlo mais rapidamente. Alguns pilotos comentaram que os Spitfires pareciam planar sem esforço, enquanto os aviões alemães lutavam em comparação. Isto não era meramente uma questão de estatísticas ou especificações técnicas, era uma realidade operacional tangível. Nunca antes os aviadores alemães tinham compreendido a fonte da notável autoconfiança dos seus adversários em combate. Consequentemente, uma mudança significativa de perspectiva começou nos círculos de engenharia e técnicos. Os engenheiros de Reckling deixaram de considerar o setor da aviação britânica como carente de sofisticação. Pelo contrário, reconheceram-no como inovador e com visão de futuro, distinto mas comparavelmente sofisticado na sua abordagem única. No entanto, o seu respeito era temperado por um sentimento de apreensão. Eles entenderam que, embora certas características de desempenho do Spitfire pudessem ser duplicadas, a sua filosofia de design subjacente não podia. Por exemplo, a distintiva asa elíptica provou ser quase inviável para fabrico em larga escala. Dados os recursos limitados de alumínio da Alemanha e as suas instalações de produção cada vez mais sobrecarregadas, mesmo uma replicação direta do design não lhes permitiria rivalizar com o volume de produção britânico. Após a conclusão das avaliações, o engenheiro-chefe de Reckling resumiu as suas descobertas numa declaração que seria posteriormente documentada em registros pós-guerra. A superioridade do Spitfire não deriva de um único componente, mas da integração harmoniosa de todas as suas partes constituintes. Representa o culminar de um conceito totalmente realizado. Essa observação discreta e analítica encapsulava uma verdade profundamente significativa. Apesar da sua força inerente e meticulosidade, a engenharia alemã frequentemente procurava a supremacia por meio de designs intrincados. Pelo contrário, o Spitfire alcançou seu desempenho excepcional através do refinamento da simplicidade fundamental. No início de 1941, o Departamento de Pesquisa da Luftwaffe tinha assimilado todas as informações possíveis derivadas da aeronave inimiga capturada. No entanto, para o pessoal que o avaliou, a profunda impressão perdurou. Eles tinham observado, talvez pela primeira vez, o verdadeiro significado de um design de aeronave otimizado para o piloto, em vez de para o quadro operacional geral. O Spitfire, apreendido e examinado em Reckling, transcendeu o seu papel de mero espécime de teste. Representou um profundo despertar. A equipa de engenharia, inicialmente cética em relação à aeronave, agora via-a com uma reverência renovada. Cada voo e exame subsequente revelava novas complexidades, decisões de design que não eram meramente engenhosas, mas profundamente bem concebidas. Os relatórios de avaliação da Luftwaffe foram disseminados por várias divisões de comando e pesquisa em toda a nação alemã. Estes relatórios não detalhavam meramente um avião, articulavam uma filosofia de design fundamental. O Spitfire exemplificava o princípio de que o desempenho superior resultava de uma integração equilibrada, em vez de pura potência.
embora não fosse o mais rápido ou o mais fortemente equipado, alcançou uma qualidade mais incomum, uma impressão de precisão perfeita. No centro de testes de voo de Rechlin, os engenheiros começaram a fazer comparações entre os atributos do Spitfire e os das suas aeronaves indígenas. Apesar das suas capacidades formidáveis, o Messerschmitt Bf-109 era atormentado por problemas de visibilidade do piloto e um trem de aterragem constrito, tornando as descolagens e aterragens perigosas. O Focke-Wulf FW-190, ainda em desenvolvimento na altura, destinava-se a retificar estas deficiências. No entanto, mesmo os seus criadores admitiam em privado que o Spitfire tinha estabelecido um padrão sem precedentes para a estabilidade aérea. Com a escalada do conflito, Spitfires capturados adicionais foram trazidos para a avaliação. Cada aeronave subsequente corroborou as descobertas da avaliação inicial. Isto demonstrou que o desempenho excepcional da aeronave não era acidental, pelo contrário, era consistentemente reproduzível, notavelmente uniforme e meticulosamente otimizado. Esta notável uniformidade particularmente surpreendeu os engenheiros alemães. Evidenciou que o processo de fabrico britânico, apesar dos bombardeamentos aéreos, da escassez de materiais e das imensas pressões, tinha atingido um grau de padronização comparável a qualquer outro a nível global. Para o pessoal de engenharia da Luftwaffe, esta descoberta trouxe um sentimento de humildade. Eles tinham anteriormente a convicção de que a engenharia alemã epitomizava a excelência aeronáutica, afirmando que a sua destreza técnica era inigualável. No entanto, o Spitfire ilustrou uma verdade distinta, que a verdadeira inovação se estendia para além da mera precisão mecânica. Em vez disso, também abrangia a empatia, envolvendo uma profunda compreensão das necessidades do piloto durante o combate aéreo, e a criação de uma aeronave que sinergizava com ele, em vez de se opor a ele. Um piloto na instalação de testes de Rechlin caracterizou os controlos de voo do Spitfire como altamente intuitivos, inerentemente naturais e quase orgânicos na sensação. Suas manobras, incluindo rolamentos, curvas e subidas, eram consistentemente fluidas e previsíveis. Em vez de penalizar erros do piloto, ele exibia uma natureza tolerante. Essa qualidade, embora difícil de medir com precisão, tornava-o excepcionalmente potente quando pilotado por pilotos comuns, e não apenas por ases altamente habilidosos. Na Alemanha, tal ideia representava um conceito revolucionário. A filosofia operacional da Luftwaffe priorizava a proficiência excepcional dos pilotos e a expertise técnica avançada. Os britânicos desenvolveram um avião de caça que estendia essa mesma vantagem a qualquer piloto capaz de operá-lo com competência. Essa mudança fundamental na filosofia de design continuaria a impactar o desenvolvimento de aeronaves por muitos anos após o conflito. Já em 1943, designers de aeronaves alemães integraram discretamente os conhecimentos adquiridos com o Spitfire em seus projetos de protótipos desenvolvidos no final da guerra. O Focke-Wulf FW-190D incorporava um sistema de controle projetado para maior equilíbrio. O Ta-152 visava integrar desempenho superior em altas altitudes com características de voo mais refinadas. Mesmo aeronaves a jato experimentais avançadas, como o Messerschmitt Me-262, extraíram princípios aerodinâmicos do design de asa eficiente e de baixo arrasto do Spitfire. No entanto, a essa altura do conflito, a oportunidade já havia passado. As capacidades logísticas da Alemanha estavam se deteriorando rapidamente. Instalações de fabricação estavam sendo destruídas por bombardeios, recursos essenciais estavam se tornando escassos e os suprimentos de combustível estavam diminuindo. Embora os conhecimentos derivados do Spitfire não pudessem alterar o desfecho da guerra, eles influenciaram profundamente indivíduos que continuaram a contribuir para a aviação após o conflito. Após a cessação das hostilidades, pesquisadores aliados que examinavam registros capturados em Rechlin descobriram esquemas detalhados e análises referentes ao Spitfire. Numerosos documentos continham anotações alemãs elogiando sua construção superior e princípios aerodinâmicos sólidos. Na margem de um relatório, um engenheiro havia escrito: "Não conseguimos compreender esta aeronave. Sua construção difere fundamentalmente de nossos próprios projetos." Seu design incorporava um conceito que parecia ter evoluído para o voo nos anos seguintes à guerra. Vários desses mesmos engenheiros subsequentemente seguiram carreiras na aviação civil, inicialmente na França e na Grã-Bretanha, e mais tarde se mudaram para os Estados Unidos. Seu conhecimento prático, adquirido com o Spitfire, contribuiu significativamente para o desenvolvimento dos primeiros aviões a jato de passageiros e de aeronaves de caça sofisticadas. Eles entenderam que um design excepcional prioriza a harmonia e a integração em detrimento da mera complexidade. O próprio Spitfire passou por um desenvolvimento contínuo, superando assim inúmeras aeronaves de seu período. Variantes posteriores, apresentando motores Griffin e asas encurtadas, permaneceram operacionais até o final da guerra e posteriormente.
Sua forma alcançou uma qualidade duradoura, sua silhueta incorporando firmeza, inventividade e graça dinâmica. Para aqueles que inicialmente o perceberam através de uma lente competitiva, a aeronave acabou simbolizando algo além de uma mera conquista nacional. Ela serviu como evidência dos princípios universais da engenharia, onde design, utilidade e criatividade se unem. Em entrevistas subsequentes, ex-pilotos de teste e engenheiros da Luftwaffe frequentemente falavam do Spitfire como um visível toque de admiração. Anos após o conflito, um indivíduo relatou que, ao vê-lo brilhar pela primeira vez sob a luz do sol no aeródromo de Hechlin, ele reconheceu que a aviação havia entrado em uma nova época. Ele afirmou que não era meramente um instrumento de guerra, mas sim um conceito trazido à vida através do voo. Embora o Spitfire capturado não tenha alterado a trajetória da guerra, ele mudou profundamente as perspectivas predominantes. Ele serviu para lembrar seus avaliadores, mesmo em meio ao conflito, que a verdadeira maestria não se origina apenas da superioridade, mas de uma compreensão profunda. À medida que esta narrativa conclui, uma verdade singular persiste. Na era da guerra industrializada, em meio a fábricas e planejamento estratégico, um grupo seleto de engenheiros ainda mantinha a convicção de que o voo poderia ser uma forma de arte. E uma aeronave britânica em particular, cuja existência foi revelada quase fortuitamente, acabou por validar a crença deles.